Olá, amigos e amantes da programação neurolinguística, vlog número 001. Vamos começar aqui uma sequência de conteúdo solto, um conteúdo sem pretensão, um bate-papo que vai acontecendo ao longo do dia e ele é publicado à noite. O que é um vlog, primeiramente? São um conjunto de logs. O que são logs? Logs para informática, uma linguagem um pouco mais técnica, são informações que a gente registra durante um período sobre alguma coisa. Informações que elas podem ser de extrema importância ou pode ser somente informações que são salvas. Então, todo dia vai ter um assunto. Todo dia vai ter um conteúdo que a gente vai falar. Hoje a gente vai falar, resolvi selecionar essa pauta, que é o medo. A gente está começando aqui. Essa é a primeira gravação do dia de hoje, falando sobre o medo. O medo é uma estrutura que ela age no sistema límbico, ela age não na nossa mente racional, ela surge na nossa mente primitiva, na nossa mente que controla as emoções, na nossa mente que controla todo o nosso comportamento instintivo. Primeiro momento, o medo é isso. O medo é isso. O medo ele age como um instinto de sobrevivência. Ele é um mecanismo, assim como o nosso coração bate, ele é um mecanismo que foi estruturado ao longo de milhares, de centenas de milhares de anos, presente desde os animais pré-históricos. Os primeiros animais que foram formados, eles já apresentavam esse sistema, que é um sistema que dispara uma ação. O medo, ele coloca adrenalina no nosso sangue, na nossa corrente sanguínea, faz com que a gente tome algumas decisões que elas precisam ser processadas de maneira muito rápida. Muito rápida. O medo ele faz isso. O medo ele faz isso e ele faz com que a gente saia de uma situação de perigo. Mas refletindo aqui comigo e pensando todos os medos que eu tenho aqui na minha vida, todos os meus medos. Será que todos os medos que eu tenho aqui na minha vida são realmente situações de perigos? Ou será que eles são bem considerados uns alertas falsos de uma situação de perigo? Estamos falando sobre medo, sobre por qual motivo o medo nos paralisa, porque ele trabalha diretamente com o nosso centro das emoções. Ele não fala com a nossa razão, ele fala com a emoção. E a emoção, ela tem uma estrutura, ela tem uma ligação direta com o nosso sistema nervoso principal. Por esse motivo que o medo, ele não é racional. O medo, ele passa direto, a mente consciente, ela não controla ele. Ela passa direto e faz e gera comportamentos. Assim como o coração, ele é controlado pelas nossas emoções também, por essa mente, não a mente racional, mas o nosso sistema límbico que está lá controlando nosso instinto. O medo, ele é um mecanismo muito parecido com o coração batendo e com o pulmão respirando. A gente não consegue falar para o coração, para de bater um instante porque eu quero fazer um teste aqui. Ele não trabalha assim, nem o pulmão. A gente pode até segurar o pulmão sem respirar, mas depois de alguns instantes, né, automaticamente você vai acabar liberando isso porque é um sistema, por mais que você queira, você vai acabar liberando e respirando porque é um sistema que está muito além da nossa razão. E por esse motivo o medo é uma das coisas mais difíceis mesmo de verdade para a gente controlar, mas a gente consegue, caso a gente queira enfrentar os nossos medos. Eu quero falar para você de um medo muito recorrente das pessoas. Os dois maiores medos, um deles é o medo da morte. As pessoas sentem medo de morrer naturalmente. Naturalmente, porque é um dos maiores mistérios da vida. Mas o medo da morte, ele pode esconder causas anteriores, como por exemplo, deixar de cuidar das pessoas que estão próximos, deixar de fazer algumas coisas, algum remorso por ter deixado coisas por fazer. Então existem alguns por trás desse medo que faz com que ele atrapalhe o nosso dia. E o segundo medo também
é uma necessidade, né? Na verdade, a gente pode falar que é uma necessidade de agradar. Uma necessidade de agradar. Então a gente sente um medo muito grande de que aquilo que eu faço não agrade alguém e por esse motivo estamos criando ações, soluções, comportamentos que não nos ajudam com o simples motivo de agradar alguém, uma necessidade muito grande disso. Isso, o que a gente precisa entender, que é uma coisa que atrapalha gigantescamente o nosso dia. Falando aqui mais um pouquinho sobre medo. O medo, ele pode ser gerado a partir de crenças. Crenças limitantes. Primeira coisa, eu sempre falo sobre crenças. Não existem crenças que são consideradas limitantes e nem possibilitadoras. São todas crenças. Tudo é crença. Então, o que a gente faz comumente é a gente separar aquelas que a gente nos ajuda, a gente chama de possibilitadoras. Aquela que nos atrapalha, a gente chama de sabotadores. Mas, na verdade, são todas crenças. Todas crenças. Mas se eu tenho uma crença que está agindo num modo inconsciente, de que eu não consigo fazer alguma coisa, essa crença ela é muito forte. Então essa crença, ela dispara o processo de medo, ela dispara o gatilho do medo e faz com que a gente sinta todos aqueles sentimentos, todos aqueles efeitos físicos que só acontecem em um estado, eu ia falar fóbico, né? Porque o fóbico a fobia é um medo muito mais acentuado. Tá, eu tenho medo de falar em público, legal. Quando eu subo lá no palco, no palanque, no púlpito, né? Eu fico com medo. Mas se eu tenho uma fobia, é uma coisa um pouco mais complexa ainda do que propriamente um medo, porque ela dispara tremedeiras, palpitações. Existem pessoas que elas têm fobia de falar em público. Isso é real. Isso é real e acontece. E porque é uma coisa um pouco além simplesmente do medo. Então, se eu tenho uma crença, essa crença é que eu não mereço, eu não sou bom o bastante, eu não falo muito bem, a minha mensagem, eu posso falar o que eu quiser, que a minha mensagem ela não é boa, então o que vai acontecer? Essas crenças de merecimento, crenças de pertencimento, elas vão disparar um medo de falar em público, sim. Vai fazer com que eu comece a tremer, ter talvez até palpitações, sei lá, e vai disparar adrenalina no meu sangue, na minha corrente sanguínea. Isso vai fazer com que eu me sinta agitado. Agitado? Isso. Eu vou me sentir como se eu estivesse com meu coração acelerando. Isso de verdade acontece comigo. Eu tenho medo. Vou falar para você, eu tenho medo de falar em público, eu tenho medo de fazer vídeo, porque normalmente quando isso acontece, eu começo a sentir o meu coração. E aí, o medo faz com que eu deixe de fazer aquela coisa que racionalmente eu acredito que eu devo fazer. Eu acredito que eu devo fazer, gravar vídeo, trazer conteúdo, falar com você, compartilhar conhecimento. Eu deixo de fazer isso para atender uma estrutura de um medo que ele acontece. Ele acontece e faz com que eu me afaste. Eu me afasto eu me afasto irracionalmente das coisas que eu deveria estar fazendo. Eu deveria estar mais presente, compartilhando conteúdo, criando vídeos, falando com todo mundo, mas isso é uma crença que ela está lá inconsciente. Para mim ela já não está mais consciente, porque já é um mecanismo que eu tenho tratado ele já há bastante tempo, e a prova é que eu estou aqui fazendo vídeo, aqui compartilhando com vocês, fazendo as coisas, compartilhando essas mensagens. Então, o que eu devo fazer a partir de hoje, para que eu possa controlar o meu medo e deixar ele de lado, eu pensei em falar uma coisa aqui, mas não é bem essa coisa. Eu não vou deixar o meu medo, eu não vou deixar de sentir medo, porque se a gente não sente medo, é uma outra situação que ela também não é tão boa, não. Porque se eu não sinto medo, eu sou um pouco displicente com as coisas, e o medo ele traz um alerta, mas eu aprendo a agir apesar do medo. E como é que eu faço isso? Quando eu racionalizo, quando eu coloco a minha mente consciente para mostrar para você que é possível, para mim, mostrar para você não, mostrar para mim mesmo, que é possível fazer uma coisa apesar de tudo aquilo que eu possa sentir com o meu sistema límbico, com o meu sistema
lá de trás, né, atrás do meu neocórtex, que é aquele sistema irracional, é um sistema muito mais emocional. Então, para a gente resumir essa história toda sobre o medo, sobre nossas capacidades, sobre nossas incapacidades, tudo isso que a gente discutiu hoje, eu penso que é o seguinte: nós vamos ter medo de fazer muitas coisas porque nossas experiências passadas fizeram com que ele fosse instalado, fizeram com que ele fosse instaurado. Talvez a gente tenha medo que já veio com a gente. Talvez a gente tenha aqueles medos que a maior parte das pessoas tem, como eu falei, o medo da morte. Mas o nosso racional, a nossa mente consciente, mas o nosso neocórtex, a mente que pensa mesmo, a mente racional, que é a herança de nós, foi a evolução do homem, do Homo sapiens, essa evolução relacionada a todos os animais foi criada com o objetivo de fazer com que a gente pense, fazer com que a gente tome decisões. E a tomada de decisão vai fazer com que, por mais que nós tenhamos um sistema, que é o sistema do medo, que é o sistema límbico, que é o sistema que controla as nossas emoções, por mais que a gente tenha isso, nós temos um racional muito competente, porém nada treinado, que pede a nossa atenção, pede o nosso desenvolvimento, pede que a gente execute tarefas incessantes, vá fazendo uma vez, 2 vezes, 3 vezes, quantas vezes forem necessárias para que ele seja treinado, para que a gente comece a vencer esse mecanismo do medo, com o objetivo de entender, ele vai estar acontecendo, ele não vai deixar de acontecer o medo, ele vai estar acontecendo, vai estar acontecendo lá. Porém, ele vai servir como um alerta. Ele vai falar assim, toma cuidado que aí pode ter alguma coisa, algum gap. E você vai virar e vai falar para ele, beleza, entendido, daqui sigo eu. Então é isso. Então essa é a mensagem que eu quero passar hoje para vocês a respeito do medo. Se essa mensagem for útil, se você curtiu, eu acredito que foi útil para você. Então eu peço para você agora, dá um joinha aqui, dá um joinha nesse vídeo. Se você ainda não assinou o meu canal, assine o meu canal. Fazendo isso, você vai me ajudar contando para o YouTube que essa informação é útil, essa informação é relevante, e o YouTube vai começar a mostrar para mais pessoas. Eu sou Marcelo Bresciani, esse foi o Vlog 001. Eu fico por aqui e vejo você no próximo vídeo.